A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo lidera o movimento para garantir o direito de voto aos presos provisórios e adolescentes que estão em unidades de internação. Desde 2010, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral dispôs sobre o tema, mas a participação desses eleitores ainda é pequena. No próximo dia 5 de outubro, mais de 140 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. É o momento de exercer a cidadania, fazer valer os princípios democráticos. Mas uma parcela desses eleitores está longe do dia a dia das ruas e, apesar de privados da liberdade, eles também têm direito ao voto. De acordo com a Constituição brasileira, as pessoas que estão presas só têm os direitos políticos suspensos depois da condenação penal definitiva, quando já não cabe mais nenhum tipo de recurso. Portanto, presos provisórios e adolescentes que estão em unidades de internação têm assegurado o direito de votar nas eleições. E é papel do poder público dar condições para que esse direito seja respeitado. É o poder público que tem de dispor, tem de se movimentar para fazer valer esse direito. A Constituição tem 25 anos de idade e o índice de concretização desse direito ainda na sociedade brasileira ainda é muito baixo. A implementação tem acontecido de maneira gradual. O voto do preso provisório existe em alguns estados desde 2002, como é o caso de Sergipe. Nas eleições de 2008, 11 estados possibilitaram a votação em algumas penitenciárias. Em 2010, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, publicou resolução nacional sobre o tema. Em 2012, quase 15 mil presos provisórios e adolescentes internados em 22 estados brasileiros participaram das eleições. Para o coordenador nacional da Pastoral Carcerária, o número ainda é muito pequeno. Aqui no estado de São Paulo, o primeiro ano que tivemos eleições, que os presos puderam votar, foi em 2010. Somando os presos provisórios e mais os menores na Fundação Casa, votaram apenas 3% dessa população. Em 2012, tivemos uma redução. Somente 2% desse público que poderia votar, votaram. Para permitir que presos provisórios e adolescentes internados com mais de 16 anos votem, é preciso montar sessões eleitorais especiais dentro das unidades prisionais ou de internação de menores. O TSE estabelece, por meio de resolução, o número mínimo de eleitores em cada unidade para que essas sessões sejam instaladas. Para a eleição de 2010, o tribunal fixou esse número mínimo em 20 eleitores. Em 2012, subiu a exigência para pelo menos 50, mas deixou aberta a possibilidade de flexibilizar o limite em função de necessidades regionais. Para as eleições de 2014, o número mínimo foi mantido em 50, porém sem possibilidade de redução. A mudança preocupou o Ministério Público Federal em São Paulo. No estado de São Paulo, a situação dos adolescentes internados, pelo menos a Fundação Casa tenta cumprir, tanto quanto possível, o que é determinado pela legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela resolução específica, número 46, do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos dos Adolescentes, das Crianças e dos Adolescentes no Brasil, que fixa o número máximo de internados em 40. Como no estado de São Paulo a média desses adolescentes internados fica entre 40 e 50, a prevalecer ou a se cumprir essa resolução do TSE, número mínimo de 50 eleitores, pouquíssimos adolescentes internados no estado de São Paulo poderiam exercer o seu direito de voto. A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo criou então o grupo de trabalho Voto dos Presos Provisórios e dos Adolescentes Internados, formado também por instituições como a Defensoria Pública do Estado e a Pastoral Carcerária. Com apoio da Fundação Casa, instituição do governo paulista responsável pelas unidades de internação de menores, o grupo solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral que as normas mais flexíveis fossem reeditadas. Depois de 4 reuniões, o TRE acatou o pedido e o número mínimo de eleitores para a instalação de sessões nas unidades de internação de menores foi reduzido novamente para 20. Para os presos provisórios, foi mantida a exigência de pelo menos 50 eleitores.
O estado de São Paulo tem 125 unidades de internação com mais de 20 adolescentes. Desse total, 99 deverão ter sessões eleitorais especiais em outubro. Com relação aos presos provisórios, das 151 unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 114 terão sessões eleitorais especiais. Já entre as 16 unidades subordinadas à Secretaria de Segurança Pública, apenas uma dará condições para que os presos votem. O Estado de São Paulo tem cerca de 90 mil presos provisórios. Para a pastoral carcerária, ainda há muito que avançar. As dificuldades ainda são resistência que nós encontramos das secretarias, não só aqui em São Paulo, mas também em várias partes do Brasil, que usam o argumento que por falta de segurança não pode abrir espaço para as eleições. Mas nós, em todos os lugares que aconteceram eleições até hoje no Brasil, não temos registro nenhum que houve algum fato de violência durante as eleições. Garantir a documentação necessária desses eleitores e contar com a colaboração da sociedade são outros pontos importantes num processo que pode ser transformador. Primeiro porque é um direito fundamental. O direito fundamental está na Constituição e, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º do texto constitucional, todas as autoridades estão vinculadas à concretização desses direitos. Não pode haver omissão na concretização desses direitos. Segundo, é uma questão de cidadania. Ou seja, negar o direito de voto a essas pessoas é tratá-los como cidadãos de segunda categoria. E terceiro, no caso específico dos adolescentes internados, é uma questão de contribuir de forma adequada, ou melhor dizendo, de uma maneira boa, para a formação adequada, o desenvolvimento adequado de suas personalidades. Os presos querem, têm desejo de votar. E esse gesto deles de cidadania é muito importante, porque eles percebem que, dali em diante, a sociedade e os políticos começam a olhar para o sistema prisional.